Bom dia, meus queridos amigos! Estamos de volta no Pétalas do Espiritismo para continuarmos o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Sempre tão bom aprender e é por isso que todos os dias nós trazemos uma perguntinha para nossa reflexão. Hoje vamos ver o questionamento 672. Estamos estudando sobre sacrifícios dentro do capítulo sobre a lei de adoração. Kardec pergunta: a oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais? E a espiritualidade nos responde: já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra em vez do sangue das vítimas. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Meus queridos amigos, a espiritualidade ela não poderia ser mais clara nessa informação e nessa resposta. Quando ele diz aqui que a prece proferida do fundo da alma é muito mais agradável a Deus do que todas as oferendas que possamos fazer, a espiritualidade está nos mostrando que Deus não quer fenômenos exteriores, demonstrações exteriores, atos exteriores de adoração. Deus quer a nossa intenção, o nosso sentimento, o nosso coração, a nossa verdade. A questão aqui não é se eu vou fazer uma adoração para o Pai através ou mediante frutos da terra, fazendo uma oferenda com frutos, fazendo sacrifício de animais. De nada adiantaria qualquer sacrifício se a minha intenção não for boa, se o meu coração não estiver bom. Claro que, diante de atos exteriores, Deus prefere aqueles que não agridem os seus filhos, as suas obras, a sua criação. Então, diante da oferenda de frutos, em relação ao sangue de animais, das vítimas e também o sangue humano, obviamente que ele vai preferir a oferenda dos frutos da terra ao sacrifício de animais ou dos homens, porque ele nunca, em momento algum, vai gostar, vai querer, vai estimular ou vai se sentir feliz com a destruição da sua criação e de seus filhos e dos seres vivos. Mas, independente de nós estarmos falando aqui o que é melhor a Deus, se é oferenda de frutos da terra ou sacrifício de animais, independente disso, precisamos saber que o que realmente importa é sempre a nossa intenção, o nosso coração. E é por isso que Miramês nos fala: a oferenda de frutos já é mais um passo que os seres humanos deram na escala do seu progresso, de animais para frutos, sendo que hoje alguns já passaram para as fumaças e preces decoradas. Os seres humanos e mesmo alguns espíritos querem agradar a Deus com alguma coisa, por ainda não serem capazes de oferecer a Ele o esforço próprio para melhorarem a sua vida. A melhor oração que se deve fazer, se já se encontra na condição de senti-la, é o esforço no aprimoramento consciente da alma. Exercitar todos os dias é um trabalho valioso que faz sorrir os espíritos elevados. O homem consciente da verdade reconhece que a Deus não interessa a oferenda de sangue de animais, de homens ou mesmo de frutos. São espíritos inferiores que requerem coisas materiais por estarem ainda ligados à terra, por processos de paixões inferiores que ainda alimentam. Nesse aspecto, vale lembrar aqui de muitos rituais que em determinadas religiões ou cultos espiritualistas existem.
Esses rituais que muitas vezes fazemos de frutos, de acessórios, de animais, de bebidas, isso, na verdade, é para espíritos ainda inferiores que se ligam a essas pessoas que fazem esses rituais e que solicitam, requerem coisas materiais, não porque, na verdade, Deus precise disso, porque Ele não precisa, como nós já dissemos, mas porque esses espíritos ainda estão muito presos às sensações da terra, ainda estão presos ao materialismo, às sensações que a vida material lhes proporcionava, e lhes proporciona ainda, porque mesmo na espiritualidade, através desses rituais, eles podem absorver um pouco dos fluidos dos animais. Esses animais que são utilizados, por exemplo, em rituais, eles têm fluido vital. E esse fluido vital, ele é utilizado por esses espíritos ainda presos à matéria. É como se esse fluido vital presente nos animais fizesse com que esses espíritos ainda presos às sensações físicas sentissem-se mais vivos, mais próximos da matéria. Então percebam que todos esses procedimentos ainda demonstram a imperfeição da criatura. Quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós nos depuramos, menos importância daremos a esses tipos de sacrifícios e de oferendas, e mais perceberemos e entenderemos que o grande sacrifício, a grande oferenda é sempre do nosso coração, sacrifício do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das nossas más inclinações. Isso é que é verdadeiramente agradável a Deus. Continuando, Miramês nos fala: infelizmente ainda se vêem no mundo oferendas grosseiras nos terreiros, onde a cultura espiritualista não existe, sacrificando animais, e os que se dizem instrumentos de espíritos ignorantes, tomando o sangue quente dos irmãos inferiores e ofertando aos mesmos deuses do passado o mesmo líquido rubro dos pobres seres que vêm à nossa retaguarda. A doutrina dos espíritos chegou na hora certa para falar a verdade, e devemos raciocinar sobre a mensagem recebida do mundo espiritual e provar se ela provém de Deus, no dizer do apóstolo João: para o homem educado no Evangelho, esse ato que não condiz com o amor deve ficar esquecido. Estamos no carro da evolução que o progresso aciona sempre. Não devemos olhar para trás para não nos tornarmos pedras. O espírita esclarecido não deve perder tempo com coisas vãs. O dinheiro que se gasta com velas, bebidas, farofas e alguma coisa a mais em oferenda aos espíritos inferiores deve-se gastar para alimentar os próprios homens, seus irmãos que passam fome, que se encontram nus e sem teto e que talvez sejam até parentes daqueles a quem se está fazendo essas ofertas, que são incompatíveis com os tempos atuais, mostrando que devemos utilizar esse recurso que muitas vezes gastamos em oferendas e sacrifícios sem propósito, utilizemos para a caridade. Lembremos do amor, lembremos dos nossos irmãos que passam fome e que precisam de uma mão amiga. Lembremos que o Mestre aqui esteve essencialmente nos ensinando a amar, nos ensinando o valor da caridade. Ele não fazia sacrifícios, ele não sacrificava qualquer animal e muito menos seus irmãos, porque Deus, e Jesus sabia disso, só precisa do nosso amor, e o amor é incompatível ao sacrifício, ao sangue, ao derramamento de sangue de qualquer ser vivo. Tenhamos sempre isso em mente, para que não mais sejamos um dia aquilo que fomos no passado, pessoas ainda primitivas, imperfeitas, sem o conhecimento das leis morais, sem o entendimento da justiça divina. Que hoje, através do conhecimento que nós já adquirimos, nós possamos realmente contribuir
para que o Evangelho, para que o amor, para que a mensagem real do Cristo seja uma verdade no mundo material, seja algo vivido por todos nós, e não esses pensamentos ainda retrógrados e completamente incompatíveis com o nosso Pai maior. Continuando, Miramês nos fala: quase sempre notamos que os ofertantes são pessoas que não possuem aquilo que doam, esquecem-se deles para ofertar e alimentar vícios espirituais. O tempo chegou para nos dizer basta. Os homens já não são mais crianças. A maturidade é o sinal para se amar a Deus sobre todas as coisas, em espírito e verdade. Tornamos a repetir que a melhor oferenda a Deus e mesmo aos guias espirituais que nos circundam é o amor, é o esforço em adquirir e alimentar as virtudes evangélicas, agradecendo ao Senhor por tudo que recebemos pelos canais de Jesus em se usando a natureza. Estamos sendo chamados e escolhidos para a grande guerra, no eterno da intimidade de cada um. Luta essa que somente nós mesmos somos capazes de vencer. E as armas para tal desempenho são o amor e a caridade. Somente essa dupla salva, sob as bênçãos de Deus e de Cristo. Acordemos e vamos nas pegadas do Mestre dos Mestres, porque Ele é o representante direto de Deus na terra. Realmente somos chamados a todo momento e precisamos, como nos diz Miramês, trabalhar a eterna guerra, mas a guerra da intimidade de cada um, a guerra na intimidade de cada um, porque a guerra é individual. Lutamos conosco. É a nossa luta maior, o nosso maior objetivo é conosco, para que possamos verdadeiramente operarmos a reforma íntima tão necessária. Sabemos que ela é necessária, sabemos que através dela chegaremos à depuração, mas como ela nos exige esforço, nem sempre estamos com o mesmo ânimo, com a mesma perseverança, com o mesmo empenho, com a mesma fé para trabalhar nessa renovação que temos muitas vezes para criticar o outro, para julgar o outro, para condenar o outro, para odiar o outro. Para com o outro temos sempre muita disposição, mas para conosco é mais difícil, porque o esforço que exige é muito maior e nem todos nós queremos fazermos esforços. Nós queremos sim mudança, felicidade, mas tudo de forma gratuita. Quando precisamos de fato nos movimentarmos para isso, aí é o grande desafio. Meus queridos amigos, vamos finalizando por aqui mais um Pétalas de hoje. Sempre um grande aprendizado, sempre uma reflexão diferente, mas todas fundamentais para a nossa renovação espiritual. Espero que você tenha gostado e que amanhã estejamos juntos no Pétalas do Espiritismo. Que o seu dia seja lindo, repleto de amor e de paz. E caso esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faça parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã.